Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818, um espaço que você sabe que nós trabalhamos espiritualidade, fé, milagre, religião, com muito respeito, de uma maneira muito ecumênica e universalista. E acima de tudo, nós convidamos pessoas que possuem histórias inspiradoras, histórias que eu tenho convicção que pode impactar a sua vida. Dessa forma, hoje nós temos mais uma pessoa aqui, mais uma história que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu comentário para que a gente possa dialogar. Clica no sininho e vamos juntos nessa jornada. Então, vamos lá para mais um 1818. Um olá para todo mundo que está assistindo, eu sou a Ana Lambert, estamos mais um dia para começar esse programa, e hoje quem está com a gente é a Thelma Teixeira. Queria agradecer a sua presença e falar para você se apresentar para o nosso público também. Gratidão pelo convite, eu sou Thelma Teixeira, eu estou aqui a convite do Marcelo, né? Já conheço ele há bastante tempo, e muito feliz com esse bate-papo e poder conversar um pouquinho com vocês e contar a minha história, né? Como você mesmo disse, para a contribuição e inspirar outras pessoas, né? Acho que a gente está aqui fazendo um pouco esse papel. Isso. Gratidão. Bom, Thelma, primeiro, uma grata, a sua presença, né? Uma pessoa, como você mesmo disse, a gente se conhece há muito tempo, da nossa carreira, né? Isso. Nossa luta aí na área da educação. E tê-la conosco é muito legal, muito importante. E eu sei que você tem um trabalho magnífico, né? E eu queria entender um pouco como tudo isso nasceu, saber se isso começou lá na infância, se seus pais eram de outra religião ou possuíam, né, alguma religião. Como que foi a tua infância? Como que nasceu tudo isso para você? Na verdade eu tenho uma conexão com essa história de vida, né, por isso eu acho que eu estou conectada hoje com tanta convicção nessa linha da espiritualidade. Então eu venho de uma religião católica, né, porque eu sou mineira, e lá predomina-se muito a religião católica. E meus pais sempre conviveram muito com a igreja, sempre participaram bastante, e eu me lembro, assim, de frequentar as missas, né, acompanhada deles, e eu fui até coroinha, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Então, assim, eu ouço hoje, né, leituras da Bíblia, faço e eu me conecto com essa época. Tá. E quando eu fui crescendo, né, eu fui questionando algumas coisas, né, e percebendo que a fé ela teria, assim, um outro caminho, não necessariamente vinculado a uma religião. Então eu fui buscando, pesquisando e tentando entender um pouco sobre, essa questão da religiosidade, e por um tempo eu acho que eu fiquei um pouco desconectada, né, na fase da Que é juventude. muito natural, né? Sim, muitos É. questionamentos, mas em 2007, inclusive aqui na região mesmo, na Faculdade de Guarulhos, né, na FIG, chegaram, né, algumas pessoas para dar um curso de formação de educadores. Então eu conheci o Rui César do Espírito Santo, e nesse momento eu me senti assim, quando ele começou a falar de autoconhecimento e o que era o autoconhecimento, eu senti uma conexão muito forte com a questão, comecei a fazer mais contato com ele, e logo em 2 semanas eu estava no grupo de estudos e pesquisa que ele oferecia em São Paulo. E foi esse momento que me despertou mesmo para essa linha da espiritualidade. Frequento o grupo até hoje, né, nesse momento agora a gente está num outro formato, em função até da idade dele, né, e o fato também das reuniões serem online, mas de lá para cá eu segui essa linha, aprofundei nos estudos naquela época. Foi uma época também que eu descobri a Seito-Noye, que eu gostei Tá. muito da linha da Seito-Noye e, assim, sou adepta, né. A Igreja Católica nessa época, desde então, eu tenho muito respeito, né,
e a gente cultua os antepassados. Então, os antepassados, eles estão vinculados, os meus, né, essa linhagem minha, com a questão da Igreja Católica. Então, a gente celebra missas e faz o culto, né, aquilo que eles também, de alguma forma, estão sendo acolhidos por nós aqui na Terra. E desde então eu fui levando a minha pesquisa, né? Em 2010 entrei no doutorado, levando essa linha do autoconhecimento como um fundamento mesmo da minha pesquisa, e aquilo se linkava à questão da interdisciplinaridade, e os dois também, a minha orientadora e tanto o Rui César do Espírito Santo tinha uma comunicação muito forte, né, na PUC. Então eu levei toda a minha pesquisa para a interdisciplinaridade com fundamentação no autoconhecimento. E desde então, né, esse é o meu caminho que eu percorri por todo esse tempo, né? E ao mesmo tempo eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com a cura no futuro, mas não sabia também que cura seria essa, como isso ia vir, né, chegar de fato na minha vida. Então tem mais ou menos, aí, enfim, eu fui fazendo algumas pesquisas, estudando e continuando nessa questão inclusive de pesquisar as religiões, de entender um pouco mais. Mas por enquanto, nesse momento, uma visão ainda mais acadêmica. Uma visão totalmente acadêmica, né? Então, assim, como pesquisadora, como contribuição com as pessoas, mas num formato mais assim, de estudo mesmo, né? Sem me perceber dentro, de fato, na questão. E quando eu comecei a fazer as pesquisas e ver que eu poderia fazer algo mais, eu tinha isso dentro de mim, de conseguir fazer alguma coisa que pudesse contribuir além, né? Então eu fui descobrindo, aí mais ou menos há uns 15 anos eu fiz o primeiro curso de Reiki, nível 1, mas deixei ele guardado, não atuei, não fiz Adormeceu nada. ali. Ficou, né, mais para frente, mais para frente. E as coisas foram acontecendo. Quando eu mudei para São Paulo, em 2016 para 17, eu conheci o meu mestre da Kabbalah, que é o Dreyfus Adoni. Então eu comecei a frequentar e, assim, vi muita afinidade com a Kabbalah, porque é uma linha também, uma ramificação do judaísmo, e traz a questão do autoconhecimento, né. Então, desde então, eu nunca mais deixei também de estudar a Kabbalah, me identifico muito, eu acho que a Kabbalah é uma coisa para o resto da nossa vida, né, um estudo, assim, muito, forte, e de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, essa espiritualidade que vai se abrindo, que a gente vai trazendo as questões, né, de qual é o meu papel aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, né, qual é a minha, qual é o meu legado Minha missão. minha missão, né, o que eu quero desenvolver, meu propósito. Eu acho que isso também foi muito significativo. E depois com essa pandemia, tudo que veio acontecendo, eu senti, assim, um chamado muito grande. Eu já tinha feito um curso de yoga também, logo depois do doutorado, que eu queria trabalhar com alguma coisa para o resto da minha vida, e a yoga também eu tenho uma identificação muito grande. As meditações, né, há muitos anos já que eu pratico e fui buscando cursos, conhecimentos, né, também muito às vezes na linha do conhecimento. E 2021 foi um grande marco nessa tomada de decisão, de mudar de carreira, não de deixar a educação, porque estou até hoje, né? Mas assim, de aprofundamento. Então foi aonde eu encontrei as terapias holísticas, e aí eu decidi, de uma vez por todas, fazer esse mergulho com os estudos, né? Porque a gente precisa fazer toda a formação, né? A gente tem que ter habilidades diferenciadas para aplicação. Então eu eu fiz todos os níveis do sistema arcturiano de cura multidimensional, fiz todos os níveis do Reiki, e logo em julho, assim, 2 meses depois, 2 meses e meio, comecei com os atendimentos.
fui aperfeiçoando e fazendo Claro. mais cursos, né? E descobrindo internamente como eu poderia aumentar essas habilidades, ser esse canal de transmissão da cura. Então eu fundei, né, eu criei um método, que é o método Thelma Teixeira, aonde eu faço uma união com essa área de formação inicial, que é a educação física, com o trabalho de autoconhecimento e as técnicas de cura energética. Tá. Então esse é o meu foco principal. Eu ia perguntar, você pode contar um pouco pra gente como funciona a terapia holística? Como que são o processo? As terapias holísticas, ela tem uma visão do todo do ser humano, né? Ela é uma terapia de complementação, né, para o indivíduo. Jamais a gente ignora o que ele já vem em tratamento, Tratamento, né? tá. Então isso permanece. Uma pessoa que se considera totalmente saudável também pode receber, sim, ótimo. Melhor ainda, porque ela Uhum. mantém Preventiva, que é como a isso. medicina devia ser no nosso país, né? Exatamente. Então, assim, dentre todas as técnicas, eu considero o reiki assim, ter uma eficiência muito grande. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem uma adesão maior. Porque né, desculpa, o próprio sistema, né, nacional da medicina, do SUS, né, reconhece o reiki como uma prática efetiva, Efetiva. né? Então isso facilita para nós terapeutas, Uhum. né? E eu conduzo da seguinte forma: como eu trabalho com o autoconhecimento nessa linha de frente, então eu considero um pilar aí que a gente vai trabalhando com a Uhum. pessoa. Então eu tenho uma investigação, como se fosse uma anamnese, uma ficha de identificação desse cliente. E ele vai dizendo para mim o que ele sente, se é sono, se é depressão, se é ansiedade, se é estresse, o que ele sente ali naquele momento, né. Então eu vou colhendo essas informações, Tá. para construir o tipo de tratamento que ele precisa. Então É a bem gente individualizado. muito personalizado. Isso é muito legal, que a gente vê tanto, tudo muito padrão, né. É tudo aquele formatinho, então é legal esse processo ser bem individualizado, porque é o que você falou, é o autoconhecimento, né, você vai chegar no que a pessoa precisa mesmo. Exato. O que acontece? A questão da atividade física, ela tem um papel fundamental na É. vida da pessoa. Hum. Então, se a pessoa faz atividade física, eu vou saber o que ela faz, como ela faz, qual é a disponibilidade dela para esse trabalho com ela mesma. Então, assim, a atividade física, ela já chega agregando para o nosso tratamento, porque eu sempre coloco, né? O terapeuta ele tem um papel 50%, mas o meu cliente também tem que fazer o seu papel do outro Aham. lado, Sim. né? Que é o movimento dele, É né? o movimento dele. E o que é interessante? Essa conscientização do que ele precisa fazer para mudar os hábitos. Então, o sono, né? O sono que é fundamental. Como está esse sono? Então, eu tenho práticas de relaxamento, de alinhamento Hum. dos chakras, de meditação, né? Então, eu vou colocando para esse cliente as necessidades de um trabalho onde ele vai ter uma transformação partindo deste lugar, Tá. né? Então, assim, vai surgir traumas, vai surgir questões que tá vindo lá de trás ou até de vidas anteriores. Sim, vai surgir e a gente ressignifica ou, por exemplo, eu tenho algumas parcerias, eu não faço constelação familiar, mas eu indico, Sim. às vezes é necessário Uhum. agregar, ou às vezes é necessário um psiquiatra, um psicólogo. Então, assim, eu trabalho com esse todo. Tá. Partindo desse princípio, a gente faz um combinado, digamos assim, né? Se ele está disposto a mudanças, a virada de chave, então, assim, facilita o meu trabalho. E aí eu faço essa dosagem com as técnicas energéticas que eu vejo que vai ir de encontro da Tá. melhor forma com esse cliente. Tá. Mas que faça Muito legal. sentido para ele, Que né? faça sentido, que ele aceita, que ele se entrega, que ele se permita alguma mudança,
né? Uhum. Então, assim, a gente vai trabalhando as sessões, são semanais, né? E ele vai entendendo o que está acontecendo com esse movimento Uhum. corporal. Tá. Então, Tá. eu tenho o sono, que é fundamental, eu tenho a questão da atividade física, porque a liberação hormonal ela é É, fundamental para regular o corpo, Uhum. né? A pessoa às vezes não percebe, mas o corpo vai dando sinais, né? exatamente. Positivo. E aí tem todo esse contexto dessa troca energética, dessa limpeza energética, Uhum. e aí entra esse desenvolvimento da espiritualidade. Tá. Tá. Agora, uma coisa que você falou desde o princípio, e que chamou muito a minha atenção, e é uma coisa que a gente vem falando muito aqui no programa, e várias pessoas com religiões as mais diferentes, né, eh, citaram a questão do autoconhecimento. E eu, como pessoa, eu acredito muito na importância do autoconhecimento para a nossa completude, né. Sim, E como você disse, né, a base do seu trabalho, o autoconhecimento é um pilar. Então eu vejo que um caminho espiritual, ele precisa desse processo, desse exercício, né, que é o autoconhecimento, essa busca, Uhum. para a gente poder encontrar essa inteireza, que eu acho que é aquilo que a gente busca, né, em vida. E dentro desse processo de autoconhecimento, você tem todo esse trabalho holístico, né, até chegar, como você disse agora, na questão da espiritualidade, né. Como que você, pode nos dizer como que você interpreta essa espiritualidade, né? Uma conexão com Deus, conexão com como que isso funciona dentro do teu universo? a primeira coisa que eu penso é essa abertura que a pessoa se permite, Tá, né? Então a gente tem todo um respeito pela questão da religião, né? Independente de qual religião ela siga, ela acredita. eh, A própria meditação, ela abre um canal muito grande, uhum, né, com a divindade, com o que é amplo, né, com o Uhum. nosso universo, com Deus, com o que é aquilo que a pessoa se identifica. Eh, Se abrir para este caminho da espiritualidade, ela se auto-perceber nesse processo desse desenvolvimento, dela criar com ela mesma, um poder interno, uma capacidade interna, de fazer transformações, né, de exercer a gratidão, porque eu vejo que a gratidão ela tem um papel de liberação, né, dos nossos preconceitos muito grande. A gente percebe a pessoa que é grata, que é empática, que tem, assim, uma disponibilidade de enxergar o outro de uma forma diferente, ela já está nesse processo de desenvolvimento da sua sim. E é uma espiritualidade. cura também, né? E é uma cura. Então, assim, eu pego muitas pessoas com dificuldades de perdão, com dificuldades de liberar mesmo mágoas, né? Às vezes até questões com ela mesma de coisas que se culpam muito das crenças, dos valores, Sim. né? Dessa Os da velhos questão, paradigmas, os né? velhos paradigmas. Então, assim, é muito importante a abertura. A gente chega nesse momento, né? A gente chega nesse momento de descoberta, de virada de chave, do que ela precisa compreender, do que ela precisa mudar para manter esse equilíbrio, né? Porque é esse equilíbrio que faz a gente encontrar esse lugar de paz internamente, Tá. né. Eu acho que é fundamental a gente discutir essas questões, porque o mundo precisa disso hoje, né? A gente vem falando muito em posturas, que tenha mais empatia, que a gente consiga se colocar de fato, né, literalmente no lugar do outro, e o mundo precisa, carece disso, Sim. né. Eu acho que é uma demanda da nossa civilização, do nosso tempo, né. Nós precisamos falar sobre isso. E esse trabalho que de repente vai privilegiar o todo, é muito importante. E independente da religião da pessoa, independente do tratamento que ela já está fazendo, né, mas isso é complementar, porque eu acho que remete um pouco à nossa essência e à nossa Uhum. origem, né. E aí, mediante essa fala, como que é a tua relação com a natureza? Como que é essa sua visão
eu não sei se eu posso dizer mística, esotérica, holística, que é ruim a gente ficar classificando, né, Sim. mas como que é a tua relação com a natureza? Porque eu vejo na natureza um espaço de cura absurdo, né. Então como que você lida com isso? Você proporciona isso no seu tratamento? E fala um pouco para nós sobre isso. A natureza ela está muito implícita, né, na minha vida, porque eu nasci numa fazenda, né, meus pais ainda moram numa fazenda até hoje. Então eu vivi até os meus 8 anos de idade, né, no meio da natureza, então a minha conexão é muito forte. Fiz, assim, muitas práticas já, né, junto à natureza, trilhas, caminhadas, né, e pedalando também no meio da natureza. Mas o que eu vejo é assim, a natureza ela é uma troca muito grande, energética, né, então até por isso quero trazer para vocês o convite do nosso segundo retiro essência, que é autoconhecimento e reconexão, que vai ser 27, 28 e 29 de outubro. E por que que eu gosto, né, estou citando o retiro, porque lá é um espaço totalmente natural, é um espaço que a gente se conecta conosco, com esse mundo externo da natureza, ali onde a gente vai estar presente, e a gente traz uma consciência diferente de percepção. Então, se eu faço uma prática num ambiente fechado, num lugar totalmente de concreto, se eu fizer a mesma prática no meio da natureza, aberto, ao ar Uhum. livre, sentindo os cheiros, sentindo as O percepções, vento, né. o vento, a gente muda o nosso sentir. Ah, Então, as mudanças, elas ocorrem diferente no nosso corpo, quando a gente tem esse olhar, quando a gente amplia esse olhar. Então, olhar para o céu, para o universo, inspirar e trazer essa consciência de quem somos, onde estamos, qual o nosso papel aqui, a gente se conecta mais. Então, eu hum, vejo que a natureza ela é extremamente essencial para essa nossa troca. E eu faço bastante trabalho de respiração também, Tá, que é muito do, importante, né. dentro do processo das terapias. Porque a nossa respiração, ela tem uma responsabilidade de conexão conosco uhum. gigante, Sim. né. Então essa tomada de consciência, a pessoa se autoperceber, fazer as pausas, conseguir fazer as respirações corretamente, Sim. né, fundamental. Então eu acho que o espaço natural, ele nos presenteia o tempo todo. É. Você poderia só passar pra gente o contato, para o pessoal que tiver interesse no retiro? Sim, pode me chamar pelo Instagram, né, telma.teixeira9. Tá. Eu já estou disponibilizando entre hoje e amanhã, né, eu já coloquei um convite lá, já coloquei vídeos, mas diretamente pelo Instagram, Tá. as pessoas podem fazer esse contato, eh, enviar uma mensagem, deixar no direct, que aí a gente faz Ah, o legal. retorno, tá. Eh Através mesmo desse movimento vai ser impulsionado, né, toda a propaganda do Uhum, retiro. Eu já estou com uma lista de espera, né, as pessoas já estão colocando seus nomes, uhum. então quem tiver interesse, vem Não demora. rapidinho, porque é Já manda limitado, né, mensagem. infelizmente o local, assim, para a gente acolher melhor, para a gente conseguir dar uma atenção Atenção. Sim, ser bastante mais especial, pessoal também. serão 25 pessoas, no Tá. máximo 26, 27. E o espaço lá onde vai ser a prática de ioga também comporta esse número de Tá. pessoas. É no estado de São Paulo? É no estado de São Paulo, é no Hotel Fazenda Morada dos Deuses, em Paraibuna, dá 1 hora e meia de São Paulo, uma hora e Ah, Perto. pertinho. quarenta, super perto. A gente tem uma programação já toda comprometida aí para o final de semana. E pela experiência do anterior, foi uma vivência assim fantástica, muitas Uhum. transformações para quem esteve conosco. Então, assim, vale a pena viver esse movimento, vale a pena se dar esse presente, porque eu Sim. chamo de presente, né? A gente se sente muito agregado àquele ambiente, e lá tem uma natureza belíssima, então a gente tem as caminhadas, nós temos a cachoeira que dá para fazer, né? A gente vai fazer uma vivência na cachoeira, a gente tem um lago, nós temos os templos,
Lá tem templos de todas as religiões, as pessoas vão Dentro do visitar espaço. dentro do Muito hotel. legal. Tá. Muito bem cuidado. Tem muita história, então as pessoas vão ouvir as histórias, vão se conectar com Que o legal. ambiente. Então, assim, é um convite muito especial para todas as Hum. pessoas experimentarem. Legal. Eu digo a vocês, eu acompanho a Thelma nas redes sociais e eu vi imagens, fotos do primeiro encontro, do primeiro retiro, e realmente na expressão das pessoas você vê uma paz muito grande. Sim, E esse deslocar desse mundo concreto, todos nós precisamos disso, né? É. sim, Para se reconectar com a nossa essência, com a nossa natureza. Então eu acho isso muito importante. Thelma, eu acredito que no mundo a gente tem muitos pontos de grande energia, né. sim, Eu, como historiador, eu também já fiz muito trabalho de pesquisa de campo, né, fui para fora também, e eu sei que você tem também uma experiência de visitação em alguns pontos importantes também, que nós acreditamos que energeticamente tem uma relevância, né, no sim, planeta. sim. Eu sei que você já foi para Machu Picchu, já teve alguns lugares assim. Nós também fomos Machu juntos, né, Picchu é mágico, e né? eu fui a Verdade. trabalho, depois eu fui no com a minha filha me acompanhando. E fala um pouco desses lugares, o que você eu tenho 2 lugares muito especiais dessas minhas viagens, um deles é Machu Picchu, outro é Palenque, que fica no México também, na região de Chiapas. Mas como que você esses lugares, eles falaram com você? Eles mandaram mensagens? Porque eu acredito muito nessa conexão, né. Como que isso foi processado na sua vida? Só de você falar aqui eu tô toda arrepiada com as conexões, né, porque eu É, acho que a nossa memória, ela nos leva, né, exatamente, elas é. retornam. Então, a história de Machu Picchu foi muito interessante, porque em 2009 eu fui fazer um experimento de um retiro da respiração holotrópica. Tá. Eu não sei se você conhece como funciona, Eu né. acho que era legal você explicar para o pessoal, eu já ouvi falar, inclusive na faculdade, Uhum. mas eu acho legal você explicar, eu não saberia explicar. Então, a respiração holotrópica, ela surgiu de uma pesquisa de um médico que trabalhava com pacientes em fases terminais, e ele começou que usavam drogas já muito pesadas, né, que era LSD, para adormecer ali o paciente, tirar a dor, né. Hum. E aí ele começou a fazer um experimento com a respiração, onde eles respiravam de uma forma diferenciada, que é uma respiração que você traz o ar para o diretamente oxigenando o cérebro, é uma respiração que você Hum, inspira e leva essa respiração ofegante por mais tempo, então você começa a ter uma expansão da sua mente, eh, só que ela é uma respiração assistida, não é assim, a gente não pode: começa a respirar aleatoriamente", ela tem que Uhum. ser orientada, ela tem que tem que ser ter um acompanhamento. assistida, acompanhada. E nesse retiro nós ficávamos 3 horas respirando com Uhum. acompanhamento e depois a gente trocava com um parceiro que estava nos assistindo e mais 3 horas. Então foram 3 dias assim, fazendo essa respiração. E quando eu estava lá nesse processo da respiração, porque como a mente expande muito, você tem uma expansão gigante, você começa a viajar por todo o universo, né? Ali você é levado para essa expansão. E nessa expansão eu vi um sol atrás de uma montanha muito grande Hum, e aquilo não saiu assim da minha mente por aqueles dias. Eu cheguei no domingo à noite, na segunda-feira, eu senti uma coisa forte que eu precisava ir para Machu Picchu. E isso foi março de 2009. tá. Aí eu cheguei em casa, contei para o meu marido: "Ah, vamos fazer essa viagem para o Peru, vamos pa", e ele já queria também conhecer. Uhum. E aí, assim, com uma semana, a nossa viagem estava comprada, a nossa viagem estava programada, enfim, 4 meses depois estávamos nós lá fazendo a trilha de Salcantay. Tá. E nessa trilha,
Mas assim, naquele momento que eu vi aquele sol, que eu senti essa conexão, eu também esqueci depois. Eu Tá. não fiquei assim pensando: "Ah, eu vou ver aquele sol". Não, aquela imagem se foi. Uhum. Tá. E essa trilha de Salcantay, não sei se vocês fizeram, mas ela é extremamente pesada, Pesada. Sim. né. Fora São a questão da 5 altitude, dias né? meu filho tinha 11 anos, ele foi conosco, e no terceiro dia da trilha, nós estávamos num vale, acampados. Então a gente saía em torno de 5 da manhã, todo mundo acordava, saía, montava as barracas, né, e saía para a trilha. E quando o dia começou a amanhecer, eu comecei a ver aquele sol atrás da montanha de Salcantay, o Nossa. mesmo sol da respiração. Então aquilo foi muito mágico, Não assim. tem como negar aquilo que está por trás desse mundo material, né? Exato. Existe uma conspiração, né, da espiritualidade aí para que as coisas aconteçam, né? Muito forte, assim, naquele momento, e eu me vi muito presente, né, naquele Uhum. momento da respiração, na expansão, né, que eu tive, eu vi essa conexão, a mesma imagem naquele lugar. Então a viagem se tornou mais especial ainda, né, então foi, assim, bastante rico toda a experiência. Lá foi um lugar maravilhoso, eu pretendo retornar em algum momento. E aí, assim, eu sempre gosto muito dos lugares sagrados, né, isso me chama muita atenção. O outro lugar especial foi na Turquia, né, quando nós fomos para um congresso no Japão, através da PUC, apresentar um trabalho. Nós fomos em 7 pesquisadores na época, em 2011, e nós visitamos Kyoto, que foram os templos budistas, Isso. Que legal. muito interessante também, muito forte, uma vivência especial, e de lá nós fomos até Éfesos. E Éfesos, tem essa marca da casa da Virgem Maria, Isso. Sim. então adentrar aquele espaço também foi Nossa. muito O que que você forte. sentiu? Porque as pessoas falam que é mágico. Ali você fica num estado de êxtase, assim, É, você tem é uma real, as é pessoas real, é sentem real. mesmo. As É. pessoas sentem, aquela vibração é muito forte. E assim, o meu mestre da época, né, que é o professor Arnold, ele Royos, não sei se você já ouviu falar, ele fez um gesto, assim, que para mim também foi muito marcante. Eu estava atrás dele, na porta, e ele chegou próximo, porque é como se fosse uma pequena capela, né, assim, Tá. a hora que você entra. E aí ele ajoelhou no chão ali, ele que nos levou, ele que fez toda essa conexão conosco. E aí ele ajoelhou e colocou a cabeça entre as pernas, assim, nos joelhos. Então, assim, foi um momento, assim, de muita Profundidade. profundidade, assim, eu vi todo aquele sentido de estar ali, Uhum. e eu me senti muito especial também por ter feito essa viagem, de Privilégio, conhecer o né, de estar privilégio de ali. estar ali. E lá nós visitamos outros lugares, né, mas esse ponto foi muito Eu forte. imagino. A fé mariana, assim, eu admiro muito, né. A gente tem aqui no Brasil o maior santuário mariano do mundo, né, que é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, mas eu Sim. imagino a energia que deveria ser esse lugar, né. Muito incrível mesmo. É. E no mundo também, né, tem o Santuário de Fátima, que imagino que deve ser esse você chegou aí também, não foi? É, o de Fátima também eu conheci. O de Fátima, ele me conecta muito com a minha avó materna, que a minha avó, ela foi, né, pertenceu à igreja católica com muita fé, com muita, né, Devoção. devoção, e e a minha mãe contava muito a história de Fátima para nós, né. No entanto que eu já fui 2 vezes, na segunda vez eu levei meus pais até Fátima. Eh, Ela falava que quando ela caminhava pelos campos, né, ela tinha vontade de ver os pastorzinhos, né, É, e então, assim, ela contava muito Hum, essa história. E lá também foi uma vibração muito é. elevada, uma imagino. energia muito forte e, assim, uma conexão de presença muito grande, né. Mas eu também tenho sensibilidades, né, então, assim, tem ambientes que eu sinto a energia, tem Tá. ambientes que me conectam de uma forma muito estranha, que às vezes eu preciso me retirar, Tá. né. Então aconteceu no museu de lá em Nova York, no Metropolitan, quando Hum. a gente adentrou o espaço dos egípcios, lá onde tem tudo dos É. egípcios. Quase mais do que no Cairo.
A Não energia lá dura. foi muito forte, eu passei muito mal lá, no entanto que a segunda vez que eu fui eu não entrei, Tá. e assim, de sentir tudo aquilo, né, de sentir, de conectar, de sentir a vibração, Uhum. e aí eu fiquei um tempo, mas eu tive que sair depois. Tá. Ah, Mas assim, é o experimento, né, é o Uhum. valor daquela cultura, é claro. tudo aquilo que a Sim. gente, né, hoje eu já sei lidar melhor, né, na época que eu fui eu talvez não soubesse lidar melhor com isso, mas hoje eu já estou bem preparada, eu já sei o que é e o que não é, então isso para mim é tranquilo Uhum. hoje. Você acha que isso tem uma relação com vidas passadas? De você sentir a energia e isso ter alguma conexão com uma vida que você passou no Egito, por exemplo, e que talvez não foi tão boa e que te marcou? Pode ser sim uma conexão com alguma vivência de outra vida. Eu falo bastante que eu sou uma mineira que já viajei mundos, culturas muito diferentes, porque eu nunca tive contato com a Índia, sou apaixonada por tudo que a Índia nos Uhum. traz. Eu nunca tive contato na infância e adolescência com a cultura japonesa e tenho uma conexão muito forte, né. Sim, Então eu acredito que são as nossas memórias anteriores aí. ancestrais aí, né. Eu também, eu tenho uma questão com o México e especificamente, ainda mais especificamente, com as pré-colombianas e depois recortando com os maias, né, que foi a civilização que eu mais me especializei. E e é uma relação que não se explica. E é uma relação, parece que de resgate da minha própria história. Então são coisas realmente que os tais mistérios da fé, né, que a gente não Sim, consegue sim, sim. muito interpretar. Bem, estamos no podcast 1818, hoje com a Thelma Teixeira, trazendo a sua história, e eu tenho certeza que o papo está muito interessante, e mais ainda, que tudo aquilo que ela está narrando para nós aqui, tem uma importância muito grande e que de alguma forma vai mexer com a sua vida, com a sua existência. Inclusive depois ela vai deixar, a gente vai colocar aqui os contatos, não deixe de visitar lá o Instagram da Thelma para vocês conhecerem um pouco melhor o trabalho dela. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, né, deixar aqui os seus comentários, deixar comentário no episódio para a Thelma poder interagir também, que vale muito a pena depois esse trabalho pós-vídeo publicado. Bem, então vamos continuar nosso papo aqui. Thelma, das terapias você como terapeuta holística, é assim que nós podemos dizer? Sim, sim. Tá. Como terapeuta holística, você vê o todo, você, usa de vários, caminhos, né, para poder trabalhar essa cura de uma forma mais universal. Você poderia citar qual o trabalho que mais te traz satisfação? É o Reiki? Como que o que você acha que mais tem a sua cara dentro desse trabalho holístico? Difícil essa É, pergunta, é. hein. Porque a gente sempre tem, né, Sim, uma sim. habilidade, não sei. Eu acredito assim, eu tenho uma afinidade, vamos Isso, colocar, né, essa afinidade com as meditações, tá, né, eu inclusive faço a meditação ao vivo todas as terças, às 7 da manhã tá. Isso no Instagram, no Instagram. A tá. Tá. princípio é uma vez por semana, mas futuramente eu pretendo fazer uma Que legal. expansão, né. Eh, eu me coloco à disposição do universo. Então, enquanto eu estou sendo um canal de transmissão de alguma das curas, eu sinto antes, eu tenho uma Entendi. intuição antes, e eu direciono aquilo que a pessoa, também parece que está ali me pedindo, né. Tá. Então eu me abro para essa questão, no momento que eu estou em contato, em conexão com este cliente. Entendi. Então eu deixo que aquela energia me chame, me toque, porque Uhum. às vezes eu estou pronta para aplicar Uma uma técnica técnica, e eu mudo ali na hora, porque eu sinto que a pessoa está precisando de uma outra técnica, Tá. porque isso já aconteceu várias vezes. tá, Então, no momento da conexão, e se eu estou em dúvida, eu uso a radiestesia, porque ela me guia Uhum. muito, né.
e ela me diz na hora o que que eu preciso fazer com aquele, né, com aquele cliente, a necessidade. E quando eu estou na aplicação, eu sinto o que o cliente está sentindo. Tá. Então, por exemplo, a aplicação do Reiki ou do sistema arcturiano, que são técnicas mais direcionadas de canal, né, assim, que eu estou transmitindo, às vezes eu sinto a cabeça muito pesada, eu sinto que a pessoa está com mal-estar, Hum, eu sinto várias coisas, sinto muito a energia nessa região do pescoço, né. Isso enquanto eu me conecto ali na aplicação. Quando isso termina, já. já terminou e Aham. eu entrego aquele momento, fecho aquele momento, então não sinto mais Tá. nada. E nesse momento também vem as intuições, né, Sim. aonde eu preciso dizer alguma coisa para o cliente, o que que ele precisa às vezes resolver ali, sentir: "Olha, dá atenção para tal coisa, né, isso é Tá. uma necessidade sua". Enfim, ali eu dou um feedback, né, Tá. se não na hora, porque às vezes eu deixo quando é online, eu deixo ele, no relaxamento, né, eu fecho a técnica e deixo ele descansando, mas é muito interessante, porque a hora que eu fecho, normalmente o cliente também desperta, né, Ah, então é tá. é junto ali, Uhum. né. Existe o 1818 é um princípio de sincronicidade também, né. Isso, Então há uma sincronicidade sim, entre você e a pessoa sim, que sim, você está trabalhando. sim. Agora, quer Não, fazer? eu ia fazer uma pergunta, na É. verdade, que eu acho que você já tem mostrado pra gente desde o começo, assim, mas como você mencionou no começo, você criou o seu método, né, o método Thelmas Teixeira. Poderia falar um pouco mais como que é o seu método? Então o método, ele traz a minha marca de Tá. vida, de história de vida, Tá. dessa minha formação de quase 30 anos dentro da educação física, né, de trabalhar com o corpo, com a expressão corporal, e com o passar dos anos eu fui vendo que o corpo físico, ele não se basta sozinho. É. Nós temos os corpos, né, o mental, o emocional e o espiritual, que é um caminhar junto, né. Então o equilíbrio ele passa por esses 4 corpos, né, e o energético, que é o que eu inseri dentro do método, devido a compreender esse todo do ser humano. Tá. Então, mas eu vejo assim que o maior desequilíbrio hoje, de verdade, é o emocional, É. Uhum. né. Então o emocional ele desestrutura a pessoa. É. E todos que estão ao seu redor, né. E quando eu criei o método, eu, assim, queria realmente fazer essa junção, Tá. né. Trazer para as pessoas um pouco desse autoconhecimento que mudou toda a minha história de vida, né, fez todo um sentido estar aqui neste mundo. Essa questão de agregar a atividade física como um princípio também de transformação para a sua saúde, né, uma Uhum. saúde mais equilibrada. Lógico que a alimentação ela tá junto aí, né, quando há necessidade também eu faço uma indicação de alguém, e trazer as práticas energéticas nesse contexto para somar, Tá. né, então eu faço essa união. Então o método é isto, é a aplicação dessa prática energética, o autoconhecimento como um princípio de vida, a atividade física e esse todo chegando à nossa Hum. espiritualidade, que é essa compreensão, Tá. desse desenvolvimento, dessa percepção de ser humano, de como eu posso transformar não só a mim mesma, como o meu próximo. Que legal. Ou seja, existe uma complexidade muito grande, né, entre todos os pilares aí, e um vai completando o outro para Sim, edificar um sim, ser humano melhor, né. sim, Uma coisa que você falou que faz muito sentido e sendo redundante, é aquilo que eu acho que a gente busca, é o sentido de todas as coisas. sim, Porque quando você acha o sentido da sua vida, né, você começa a viver de uma forma muito mais plena. Porque você começa a entender por que que você está fazendo determinadas coisas, que é bem o gostar de o que falamos. Por que que eu gosto dos maias, né? Quer dizer, sim, existe um sim. porquê. Então você chegar em alguns lugares da sua Hum. vida te explica, né, a tua existência. Então eu acho que isso é uma plenitude fundamental. Agora, uma dúvida que eu acho que muitos que estão aqui nos assistindo, ouvindo também, porque o podcast também sai tá lá no Spotify, né?
o que seria o sistema arcturiano, né? Como funciona? É um método? É uma ciência? Como que você poderia explicar para nós e para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? O sistema arcturiano, ele é diretamente ligado aos seres estelares, Tá, né, seres de outras dimensões, e eles trabalham com essa elevação do ser humano para uma quinta dimensão, tá, né, então é uma ativação. E são trabalhados os códigos, né, eh, símbolos, né, tem toda uma simbologia de como eu mexo com todo esse sistema do indivíduo, seja esse atual, seja de vidas anteriores, seja daquilo que ele precisa transformar e conectado a todas as áreas da nossa vida de uma forma bem detalhista. tá, A outra questão do sistema arcturiano muito importante é a gente, sentir esse trabalho que vem do nosso chakra cardíaco, tá, porque é um sistema de puro amor, de tocar mesmo essa pessoa pelo seu amor próprio tá, e de vibrar no amor, de elevar essa vibração e que esse amor possa transformar não só a si mesmo, como quem está ao seu entorno, né. tá. Então, assim, tem as meditações, tem as canalizações, tem a aplicação através, né, a gen Cristais também. sim, através do símbolo, né, que é também pela Ah, radiestesia, tá, tá. Eu uso a radiestesia para identificar quais são os códigos, naquele momento, naquele dia, que a pessoa esteja precisando, né, para o seu sistema, para o seu equilíbrio, para alguma coisa que ela necessita naquele naquele momento. momento. É uma coisa bem específica. E esses seres, eles são seres, eh, palpáveis? Não, 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 são não. São energias. energias, São sim, energias são que estão num energias. outro estado de evolução. É a Seria isso? quinta dimensão, né, que a Tá. gente considera. Existe um formato, essa energia? Não. Ela é entendida como uma energia. Mas assim, tem muitas pessoas que têm canalização direta, né, que consegue às vezes até visualizar, Tá, né. Tá. O tá. meu caso eu sinto no meu corpo, né, Entendi. durante a aplicação, porque a gente tem ativação, né, a gente faz a ativação para ser o canal, e a partir do momento que eu estou canalizando para algum cliente, eu sinto de diversas formas o meu corpo, a cabeça pesar ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. Por exemplo, eu sinto o ponto que fala o ponto da espiritualidade, né, o ponto da conexão Da conexão. espiritual, que é nas costas. Então, se esse ponto ele é percebido, né, às vezes ele é percebido através de uma dor, às vezes ele é percebido através de uma como se tivesse mesmo Uma pulsação? uma pulsação, né. Então eu já sei que aquela canalização que está me tocando naquele ponto é algo que a pessoa que está relacionado ao universo espiritual dessa Tá. pessoa, né, então depois isso é conversado, né. E várias formas de sentir, né. Mas no meu caso é o que eu vivencio, né. Tá, Cada pessoa vai Tem uma falar de uma manifestação forma, é tá, diferente. uma manifestação diferente. tá. Mas é individual, né, de certa É forma. muito É, individual, é porque, muito como você individual. mesmo diz, né, tem uma questão, é o seu corpo, a tua experiência, a tua sensibilidade, e ninguém é igual a ninguém, né? E a gente tem muito respeito, né, por esta técnica, assim, e pelas pessoas também, não causassem um estranhamento, né, Sim, Tá. porque tem pessoas que são receptivas, que vão entender, outras Hum. pessoas não vão, né. Então, assim, é uma técnica muito sutil, né, que exige muito estudo também, muita canalização, mas tem muita eficiência, sim. né, porque vai mexer com esse canal, que é o nosso chakra cardíaco, e trabalhar nessa amorosidade, Tá. né. Portanto, a meditação é fundamental. A meditação, ela é É uma base, né? transformadora, ela é É, uma base. é. E é um momento, eu digo sempre, né, aqui no programa, a gente fala muito sobre a importância de parar um pouco, né? Você tem ali o seu dia, a sua rotina, mas parar um pouco para pensar o seu dia, pensar os seus desafios, né? Pensar os seus acertos, os seus erros.
e um momento seu apenas, né? Não importa a Sim. religião, não importa a tua crença, mas que você consiga ter esse momento de intimidade com Deus, com a espiritualidade, da maneira que cada um entender isso, mas ou consigo próprio, mas Sim. é importante isso para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? O que está muito conectado a isso é a nossa vibração, né. Depois que você entende isso é transformador É, também, né. Porque a nossa vibração, a gente se você estiver mais aberto, você já consegue perceber se ela está elevada, se ela está nos 50%, se ela está abaixo dos 50%. é. Eu falo muito isso com os meus clientes, né. Faça uma medida, né, para você se manter nesses 50%. E como que a gente ativa essa elevação, se não for pelo por uma receber uma aplicação de uma técnica, enfim. As orações, que elas nos conectam Sim. para elevar a nossa vibração, a meditação, né, as respirações, porque você também traz esse sentir, né, a sua Uhum. presença, olhar para si, se autoperceber, eh, você se sentir feliz, alegre, motivado, né, então esse Uhum. alinhamento dos chakras que eu faço é justamente para ativar e elevar essa vibração da pessoa. Então é toda uma canalização para isso, né. E quando a gente mantém essa vibração elevada, você faz como se fosse uma blindagem no seu corpo. Tá. Então você é capaz, de não ficar pegando para você aquilo que não é Não é seu. seu. Então você Tá. começa a se autoconhecer, se autoperceber e começa a colocar limites na sua Claro. energia, no Uhum. seu É, campo energético, na sua aura. é Então uma, isso é uma questão, assim, fundamental de descoberta para todas é, as pessoas, uma Sim. proteção, uma né? proteção. Agora, hoje, né, pensando em 2023, um mundo pós-pandemia, eu acho que você já deu uma dica, mas seria legal falar para nós. A maior parte das pessoas que chegam até você procurando ajuda, procurando cura, procurando um porto seguro, são pessoas com problemas emocionais. O que que mais leva hoje as pessoas a buscar esse tipo de, opção, né, de cura, de enfim. O que que você lê hoje no mundo em relação a isso? Então, eu acho que o desequilíbrio, ele vem do emocional, como eu citei, Sim, né, bastante, que descompensa, de alguma forma, o ser humano, né. E tem várias frentes, né, por exemplo, alguém que perde um ente tá, querido, né, é um fato. A pessoa que está muito envolvida com o trabalho, de uma certa forma, mas não tem percepção de si mesmo, tá. né, então ela deixa se levar pelo Só estresse. vê o externo, né. Quem está muito identificado com o universo externo. Quem não conhece nada, quem falta conhecimento, isso Tá. acontece também, a Isso é pessoa que legal não. você falar também, eu acho que Eu acho assim que o conhecimento de si, não só o de si mesmo, mas o de conhecimento mundo, né. empírico, É. ele traz também, nos leva à busca de outras Uhum. possibilidades, É. Sim. né. Então isso é um Os fato. caminhos ficam mais perigosos, né. Exatamente. Então assim, são desafios, né, eu sempre uso muito essa palavra. Então, assim, é desafiador hoje você viver nesse universo, se você se identificar com o mundo externo? Sim. Sim. Uhum. Mas se você se identificar mais com você mesmo e deixar o mundo externo, a gente está nele, a gente vive nele, a gente, né, precisa É, a comer, gente não tá a dormir, levantar, parte dele, a né. gente não está à parte, Sim. mas assim, como eu lido com todo esse mundo interno e externo? Então, Tá. isso é um grande índice, né, para as pessoas se auto-perceberem e falar: não, esse caminho eu não vou me permitir, esse caminho eu posso mudar. E aí tem essa percepção da sua conexão com o divino, com o universo, com Deus, né, com a sua fé, com a sua, Uhum. né, com todo esse trabalho, interno mesmo que a pessoa acredita. Eh, eu vejo que a motivação é um fator também muito forte, né, as pessoas que se sentem motivadas a mudarem, a fazer algo melhor para si, a trazer de dentro essa Sim. motivação também é transformador.
né? É, a busca pelo equilíbrio, que eu acho que é uma coisa assim fundamental. Eu É, sempre falo que tem várias práticas que levam a isso. E a outra coisa também é você liberar, perdoar, soltar, não ficar segurando mágoas, soltar o passado, é, liberar o é, futuro. é, É viver o aqui e o agora, é. né? Viver o hoje. Soltar as correntes, né? Soltar, porque Soltar as assim, correntes. o que mais te martiriza são os seus pensamentos, os É, pensamentos negativos ou aquilo que você fica dentro de você se martirizando, é, né? Que é Se autodestrutivo. autopunindo, se autoculpando. é. Uhum. Então, Se assim, sentindo responsável por todas as coisas ruins que acontecem, né? Tem gente que é exatamente, assim, né? exatamente. Então, assim, essa liberação desse emocional, de você ficar mais tranquilo, de você viver melhor com as pessoas, né? Sem julgamentos. Eu acho que É, uma grande questão que eu aprendi muito desde quando eu comecei no autoconhecimento é o não julgamento. é. A partir do Tirar a momento que toga e o você martelo, né? porque se Tirar você isso. aceita o outro como o outro é, você convive com todos os Sim. ambientes, É, sem se punir, sem se culpar, sem, Uhum. né? E assim, fazendo o nosso melhor, né? Então, assim, uma questão muito importante, eu estou fazendo uma formação em coach agora, tá. que eu acho que vai agregar bastante também para o meu trabalho, não só para os atendimentos, mas para as ferramentas que eu já utilizo, né? E a Vem gente agregando, né? vem agregando, é. E a gente tem um exercício lá, que é um exercício diário, tudo voltado para o hoje, para o hoje, para o hoje, para o hoje. Então, assim, o que que eu posso fazer hoje melhor para que o meu hoje seja melhor? Quais são as ferramentas? Quais são Uhum. as nossas ações que eu posso entregá-las hoje da minha melhor forma? Tá. Então, assim, em todas as áreas, nas relações pessoais, nas relações com os meus colaboradores, nas Uhum. relações com os meus clientes, com os meus familiares. Então, assim, se nós, de uma certa forma, procurássemos vivermos de uma forma bastante agregadora no sentido desse melhor, a gente resolve muita coisa, É. né? E soluciona muita coisa que a gente vai deixando o tal empurrar com a barriga, né? Que é um, Colocar embaixo do tapete, né, que a é, gente chama. e você vai deixando para outro dia, a sua vida começa a ficar um exercício muito difícil, né? Muito Exatamente, pesado. exato. Agora eu ia te perguntar, eu acho que uma outra coisa que também todo esse processo holístico ajuda é com a questão da autoestima, né? Porque você trabalha corpo, você trabalha mente, e hoje a gente vê os adolescentes, jovens, e o adulto de modo geral, muitas crises com o próprio corpo, com a própria existência, né, as tribos, como se encaixa. Chega pessoas também buscando isso. Sim, chegam pessoas assim, e uma das questões, assim, que eu priorizo, né, no meu entendimento, é a saúde em primeiro Saúde, lugar, né. Então, assim, o nosso movimento total é para a saúde. tá, Essa autoestima, ela vem a partir do momento que a pessoa começa a se autoperceber, tá. se autoconhecer. Ela Quando ela começa a se se ama. valorizar mais. Valorizar mais. Então tem um exercício de gratidão que eu, né, estimulo as pessoas a fazerem, porque isso também você começa a entender que o seu entorno, você tem muito mais para agradecer do que para reclamar, né. Uhum. Essa autoimagem, ela vem com esse recontar a sua história, né. Então quando a gente começa a olhar lá atrás, entender que criança eu fui, que adolescente que eu fui, né. O que que eu recebi em toda essa minha No existência, contexto familiar, o né. contexto familiar, como eu construí essa autoimagem, como meus pais falavam comigo, né, Sim, como eles me abordavam. Então isso tem um significado muito forte para o adulto, né. Então o que que nós precisamos fazer? Entender o que os nossos pais nos ofereceram, o que eles puderam nos oferecer, entregar essa história de vida para eles, né, deixar com eles o que é deles, entender que eles fizeram o melhor por nós, sim. né, da forma deles, e porque a gente vive errando e a gente precisa aceitar, E né. no tempo deles, né. A gente precisa aceitar o erro ou o acerto, enfim. Sim. E isso vai fazendo uma
vai trazendo uma autopercepção de que realmente eu preciso olhar para mim de uma outra forma, né. Tá. Então eu coloco a saúde em primeiro lugar e, a gente sabe que está vindo uma fase difícil de adolescentes, né, de pessoas que Isso, estão muito conectadas à tecnologia, a comparar as pessoas, a isso. ver o outro como melhor que si mesmo, É, né. Então essas comparações elas são prejudiciais, infelizmente, né. Mas eu acredito, em primeiro lugar, no trabalho de autoconhecimento, que eu sim. acho que muda a vida da É o pessoa. sustentáculo, né. Agora, Thelma, Traz. te fazer uma pergunta que eu acho muito relevante, porque eu sou fascinado pelo tempo, eu estudo o tempo já há bastante tempo, e é uma coisa que me fascina, essa lógica, que na verdade não é uma lógica, mas eu sou fascinado. E dentro dessa abstração, como que você compreende o tempo e Deus? Eu acho que o tempo e espaço não existe, né. Eu tô eu tô nesse movimento Nesse tá, atual, né. Eu vejo as coisas, assim, bastante, transitórias, tá. né. Eu sou bem desapegada com essa questão desse movimento do tempo, né. Segundo uma última constelação que eu fiz, é a minha última encarnação aqui no planeta Terra, Terra, então eu estou aberta para o que vier. Eh, eu conto isso, as pessoas dão risada, né, mas tá tudo bem. E Deus para mim é tudo isso que eu vivo, é o universo, é essa energia maravilhosa, é essa esse acordar todos os dias com a mesma alegria, né, eu acho que a alegria ela vem de dentro e é uma luz isso, que a gente carrega, né. Então assim, hoje a minha prioridade é viver feliz, tá, alegre. tá. Com esse movimento, que eu acho que eu estou neste caminho, estou caminhando o caminho, né, mas, eu estou sempre nesse encontro comigo mesma, de fazer o meu melhor, de me abrir, de conhecer coisas novas, né, de ter percepções novas. Então se eu estou aqui, cumprindo a minha missão, eu acho que eu estou em sintonia com Deus, Tá. né, cumprindo o meu propósito, quero deixar um legado, né, trabalho para isso, o que eu escrevo, né, o que eu publico, enfim, quero contribuir mais e mais com as pessoas, né, não só com esse nicho do autoconhecimento, das metodologias, né, voltada para o holismo, mas também levando um pouco isso para a educação, né, para infelizmente a gente divide as áreas, né, mas eu É, acho que não tem que dividir. devia ser uma coisa só, né. Exatamente, mas eu estou agora com algumas parceiras oferecendo um curso de formação para educadores ou para áreas afins, voltado também com esse viés do autoconhecimento, que foi o que eu propus na minha tese há 13 anos atrás, né, Tá. quando eu comecei. Então, assim, eu acho que é isso, o movimento do tempo e de Deus, nós estamos aqui a serviço de algo, De algo. né, então acho que é isso. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final do programa, então eu já vou perguntar se vocês gostaram do programa. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar a sua opinião nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz de saber o que vocês estão achando. Então, já estamos encaminhando para esse final. Eu vou fazer uma pergunta que eu queria saber se você tem uma mensagem para deixar para todos os nossos ouvintes aqui, também quem está assistindo. Uma mensagem, uma parte do seu legado que você gostaria de deixar nesse momento. O meu legado é viver o presente, é fazer o seu melhor hoje, é oferecer um pouco mais de amor, de paz, de paciência, de empatia, né, de trocas. Então, assim, eu acho que esse é o meu legado, de poder contribuir com as pessoas numa conscientização, né, de um mundo melhor do que a gente está fazendo aqui nesse planeta. De sermos luz, né. Eu Sim. acredito na luz, eu acho que a gente, né, tem esse papel aí de ser luz, e de poder inspirar as pessoas, de mudar vidas, né. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando: "Ah, Thelma, você fez isso, isso me inspirou". Eu tenho uma super amiga que lá no começo ela mudou de cidade, ela saiu de Pouso Alegre, foi para Brasília por ver uma publicação que eu fiz. Então, assim, Hum. esse produzir conteúdo, levar algo para as pessoas é muito do que eu sinto, do que eu tenho de intuição, né.
Então o que eu quero deixar hoje é isso: viva a sua essência. Muito bem. Pessoal, nós estamos no podcast 1818, já finalizando o programa, e hoje com uma experiência muito interessante com a Thelma Teixeira, deixando para nós aqui uma história de vida, né? Que eu tenho certeza que você que escuta está te inspirando sim, até buscar mais conhecimento, buscar outros caminhos, né? E para tanto é muito legal que você entre em contato com a Thelma através do Instagram, né? Que você de repente até busque uma das terapias, né? Que eu acho que vale muito Sim, a pena. sim. E dizer para vocês que esse é o grande espírito do podcast 1818. É levar para você toda essa diversidade, com muito respeito, sempre respeitando muito todas as pessoas que aqui estão, mas dando a oportunidade de todo mundo, ter acesso, né, à informação, a conhecimento, visões diferentes, perspectivas diferentes. Então, muito obrigado, Thelma, assim, foi muito legal. Eh, eu acho que falta tempo para a gente continuar falando Sim, tem mais, muito mais né? coisa. A gente vai ter outro convite para a gente fazer um segundo tempo aí, Legal. desse podcast, e depois você já traz as experiências do segundo retiro, né? Com certeza. Que ela deixou aqui, vai falar mais uma vez para vocês sobre esse retiro que vale muito a pena vocês fazerem, participarem, vivenciarem, né? E eu por assim, estou muito grato de verdade com a sua presença, né, foi muito legal você ter aceito o convite, e vamos caminhar juntos nessa missão de levar Sim, paz, sim, sim. levar Deus, né, uma palavra de amor para todo Isso. esse mundo aí que está precisando. Então muito obrigado pela sua presença. Pode deixar suas redes mais uma vez, aproveita agora que o final é seu, para você divulgar o seu trabalho. Legal. Então, o meu convite, né, a princípio, é conhecer o meu método, né? Eu atendo pessoas diversas, idades diversas, famílias, enfim, né? Estou aberta, a toda troca. Quero agradecer o convite aqui do Marcelo, né? O seu convite, as suas perguntas. A outra questão é muito interessante, porque há muitos anos atrás, quando eu te conheci, e eu li um documento seu, um escrito seu, que era sobre o México, alguma coisa Isso. do México, e eu falei: "Gente, ele é tão inteligente". E eu fiquei tão feliz, assim, né, tinha uma admiração, e hoje a gente está aqui junto nessa troca, então, assim, estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui com vocês, compartilhando, e aberta a novas experiências. O retiro ele vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de outubro, e vai ser, assim, super especial, porque a gente prepara com muito amor, muito carinho. São vivências incríveis de autoconhecimento, de percepções e de interação, né. As trocas são fantásticas, são transformadoras. Então eu espero vocês no Hotel Morada dos Deuses, no final de outubro. Quem desejar é só fazer o contato pelo Instagram, thelma.teixeira9, e lá entra no link, né, na bio, e deixa o seu recado, sua mensagem, que a gente faz todo o restante. Legal, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pessoal, estamos finalizando mais um podcast 1818. Lembrando sempre que a Explore Clube Brasil me veste e é uma marca que agrega uma conexão profunda com a natureza. Entra no site, veja todos os produtos que lá estão e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a qualidade do material, a qualidade das roupas, dos equipamentos. Então, dá uma chegadinha no site da Explore Clube. E para finalizar, eu quero mais uma vez pedir para você se inscrever no canal, deixe seu comentário e clica aí no sininho para receber as nossas atualizações. E como sempre, né, eu preciso desejar a você muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Não esqueça de assistir os episódios anteriores, que tem assim muito conteúdo de qualidade e claro, a gente se vê no próximo programa. Abraço.